Fala, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Nós vamos para o capítulo 17 do livro do Primeiros Reis. Ontem, para quem acompanhou o nosso vídeo, a gente concluiu aqui, de certa maneira, muito rápida a nossa leitura devido ao nosso tempo. A gente tem aqui a meta de ficarmos apenas 15 minutos com a palavra de Deus e precisávamos concluir. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo aqui, historicamente, né, como o reino de Israel foi se estabelecendo, como houve a divisão entre todo Israel para termos o reino de Judá e o reino de Israel, que a maldição veio a partir de Salomão, que foi um homem que teve tudo, mas negou a Deus, deixou se prostituir, né, cultuou outros deuses. E aí depois nós vimos que essa divisão gerou o reino de Jeroboão, que é o reino de Israel, as 10 tribos, e o reino de Judá, né, que foi o reino de Roboão, filho de Salomão. Jeroboão e Roboão negaram, fizeram mal que era Deus, construíram ídolos, construíram uma religião, construíram liturgias. Deus também ficou muito triste. Veio a maldição sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Veio a consequência do pecado. O que é a maldição, muitas vezes? A consequência do pecado, né? Das escolhas que eles fizeram. E aí nós fomos vendo toda a história, até chegarmos no reino de Judá, depois de Davi, Salomão, Roboão, Abiam, teve um homem chamado Asa. Este homem chamado Asa, ele foi fiel. Ele foi fiel, né? Então, ele reinou, convocou Israel, né? Destruiu os altares do mal, né? E restabeleceu a ordem. Então, o reino de Judá teve um homem chamado Asa, rei Asa, que foi, excelente, maravilhoso. Ele repetiu os feitos de Davi, o grande rei de Israel, que cumpriu em tudo a vontade do Senhor. O único pecado que Davi cometeu, como diz a palavra de Deus, foi a situação com Urias e Betsabeia. Muito bem. Por outro lado, no reino de Israel, nós tivemos, depois de Salomão, Jeroboão. O filho de Jeroboão não reinou. Depois tivemos Baasa, que subiu ao trono, matando o rei. E aí também não reinou, porque foi infiel. E teve uma sucessão de mortes dos reis, de usurpação do reinado, né? Tivemos aí o reinado de Baasã, o reinado de Nadab, o reinado de Ela, o filho de Baasã, o reinado de Zabri. Aí depois de Zabri teve o reinado de Amrim. E todos esses foram fazendo piores do que os seus antepassados, cometendo pecados. Até que chegou no rei Acabe. O rei Acabe foi o que fez mais mal aos olhos de Yahvé. Mais do que todos os antecessores. Desposou Jezabel. É um demônio, né? Rei dos Sidônios. Passou a servir Baal, a adorá-lo, ergueu um altar no templo, ou seja, ele de fato tirou Deus de todas as coisas. Né? Reconstruiu Jericó. Então, foi um rei maldito. Nessa situação, entra, por que a gente chegou em Acabe? Porque em Acabe, nós vamos ver o surgimento do profeta Elias, o grande profeta. E a gente entra agora em 1 Reis, capítulo 17, que é o ciclo de Elias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde sobre nós, Espírito Santo, com teu poder e com tua graça, e nos dá a sabedoria para entendermos o que o Senhor tem a nos falar. Amém. Versículo 1. Elias, o Tebita, um dos homens de Galaade. Então, Elias disse a Acabe: pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu ordenar.
E se eu ordenar, pode ser o profeta Elias, quanto eu, o próprio Deus dizendo, não haverá enquanto eu não ordenar, né? De alguma maneira, é Deus quem fala, mas ele fala usando a boca de um homem. A palavra de Yahvé, então, esse é o anúncio do castigo, a grande seca. A palavra de Yahvé foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te deem lá alimento. Então Elias partiu e fez como Yahvé ordenara, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Então, depois que ele anunciou o castigo, os caras queriam matar ele. Foi o que ele fez. Fugiu. E a providência de Deus o sustentou. Não tenhamos medo, profetas, de fugirmos. Para não sermos mortos. Por quê? Porque nós cremos que a providência de Deus há de sustentar. O importante é que nós estejamos na vontade de Deus. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então, a torrente, né, do rio, né, de Carite, secou, porque não havia mais chuva na terra. Então, foram anos sem chover, anos sem orvalho, né? A não ser quando o Senhor falasse. Por quê? Porque Acabe acabou com o reino. Tirou Deus de todas as coisas. Não é? Veja, beberás da torrente. Que torrente é esta? Né? E aí a gente pode sublimar, espiritualizar e tudo isso, trazer para a nossa vida. A torrente de um grupo de oração, que a gente bebe de Deus. A torrente de uma comunidade, como a Canção Nova. A torrente da liturgia da igreja. Não é? A gente tem que beber sempre. E o alimento é pão e carne, né? E aqui a gente lembra da Eucaristia também como um alimento essencial para a nossa vida. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então a palavra de Yahvé foi dirigida nesses termos: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que te dê o sustento. Então, o que é que acontece? Elias é mandado a um reino pagão. Ele sai de Israel e vai a Sidônia. E lá ele vai ser sustentado por uma mulher pagã. Veja os caminhos da providência divina agindo para sustentar o profeta. O milagre de corvo trazendo pão e carne, né? Mas ao mesmo tempo algo concreto e real e possível, que é a água do rio. Quando a água do rio seca, Deus dá uma outra forma de providência, que aparentemente é loucura. Mas se nós somos dóceis e obedientes, nós provaremos dos milagres de Deus. Vamos até a casa de uma viúva, que não tinha quase nada, e Deus multiplica aquela farinha. Vamos ver esse episódio? Tudo isso para dizer ao seu coração: a providência de Deus rege, não nos desampara, se nós estivermos na vontade de Deus. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apanhando lenha. Chamou-a e disse: por favor, traze-me num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: pela vida de Yahvé, teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um punhado de azeite na jarra. Estou ajuntando os gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós o comeremos, depois esperaremos a morte. Então, a providência na vida do profeta também é a providência e a intervenção na vida daquela viúva. Que bonito isto, né?
Onde nós missionários somos enviados, a providência acontece na nossa vida, mas também acontece naquele que nos recebe. Então receba sem receio um missionário, dê ao missionário um copo de água, que não fica sem recompensa. Já disse Jesus no Evangelho. Então, experiência de sustentar o missionário, o profeta, e Deus sustentar você. Está aqui. Mas Elias lhe respondeu: não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com o que tens um pãozinho e traze-mo. Depois o prepararás para ti e para o teu filho. Primeiro para Deus, Pois assim fala Yahvé, Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra de azeite não acabará até o dia em que Yahvé enviar a chuva sobre a face da terra. Aleluia. Aleluia. Que passagem maravilhosa. Fala Deus conosco, Ela partiu e fez como Elias dissera. Ela obedeceu o profeta. E comeram ela, ele e sua casa, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Elias. Aleluia. Eu creio nisso no fim dos tempos. Eu creio que nós veremos sinais. Deus irá nos sustentar. Se formos fiéis, não nos corrompemos, não errarmos. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho? Ela entendia que ela era uma pecadora e que por castigo Deus matou o filho dela. Como que numa experiência de... Porque o profeta está ali, tudo que vem das trevas vem à luz, Ele respondeu: dai-me teu filho. Tomando-o dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre o seu leito. Depois clamou a Yahvé, dizendo: Yahvé, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 dias sobre o menino e invocou Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino. Ele estendeu-se por 3 dias, ele deitou por 3 dias. Ele ficou em cima daquele menino por 3 dias. E o fogo do Espírito Santo que agia em Elias trouxe vida novamente àquele menino que estava frio. Ardeu novamente. E Yahvé atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias ressuscita o menino. Elias tomou o menino, desceu no quarto de cima para dentro da casa e entregou a sua mãe, dizendo: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que és homem de Deus e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. Aleluia. Aleluia. Querido, que história maravilhosa. Que história linda. Uma história da providência, uma história da obediência a Deus, uma história da mão de Deus que faz a seca chegar para castigar o seu povo, para levar o povo a uma conversão. Lembre-se, os castigos de Deus nesta vida é a misericórdia dele para que a gente não se perca na próxima. Então, estejamos atentos, nos convertamos, façamos a vontade de Deus, fujamos do pecado, vivamos em santidade, desejemos a santidade, façamos a vontade de Deus, e assim a providência nunca nos faltará. Nunca. E essa história da ressurreição do filho da viúva daria uma outra pregação maravilhosa. Mas eu deixo aqui para você. O que é que Deus falou com você? Só trago algo no meu coração. O fogo de Elias, o ardor desse homem, fez com que aquele que estava morto ressuscitasse. Eu e você precisamos ser homens e mulheres avivados para ressuscitar aqueles que estão ao nosso lugar, ao nosso redor, a nossa família. Deus abençoe você e até amanhã.